Amadinhos de Jesus, meus irmãozinhos em Cristo. E aí, como é que tá o coração, gente? Olha, vou falar, hein, que tá um friozinho razoável. Ah, mas tá gostosinho, né, gente? Porque a gente dorme gostosinho, quentinho. E olha, já dormimos bastante. Agora a gente acordou, né? E vamos para um momento muito especial do dia de domingo, que é aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor, daquilo que o nosso Deus tem para nos dizer, né? Antes de tudo, nós vamos entrar em oração. Vamos agradecer por mais uma oportunidade que Deus está nos dando de aprender da Bíblia, né? De ler a Bíblia. Então, vamos orar. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Paizinho querido, muito obrigada, Pai, por este momento que podemos estar aqui juntos para aprendermos um pouco de Ti, para conhecermos mais da Bíblia, Senhor. Muito importante, Senhor Deus, conhecermos a Tua palavra que está, Senhor Deus, na Bíblia. Fica conosco nestes momentos que estaremos juntos. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Olha, vou falar uma coisa para vocês, gente. Sempre tem uma coisa para falar para vocês, mas hoje, olha aqui, a nova revista dos juniores. O tempo todo nós vamos falar sobre a Igreja de Jesus. Nós vamos, nessa revista inteira, a gente vai aprender como que a igreja começou, como que ela se desenvolveu e como ela chegou até nós. Olha que interessante tudo isso, né? Então, é sobre isso que nós vamos aprender durante todo esse tempo da revista. Gente, olha, vocês sabem que Jesus está vivo, né? Isso daí vocês sabem. Mas por que ele está vivo, gente? Porque ele ressuscitou. Ele veio ao mundo, né? Aí ele foi crucificado. Por quê? Porque ele morreu pelos nossos pecados, porque todos nós, eu, você, seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia, seus irmãos, primos e o mundo inteiro, éramos todos pecadores. Ninguém aqui tinha salvação. Estávamos todos perdidinhos da Silva. Mas Deus deu o seu único filho que ele tinha para morrer por causa de nós, para nos livrar, nos salvar de todo aquele pecado, de todas aquelas coisas ruins que nós já nascemos pecadores. Então, Jesus veio ao mundo para morrer, para nos salvar. Olha, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Vocês sabem que Jesus, ele foi crucificado, a gente já falou. Mas ele, depois disso, ele foi levado ao céu. E ele vai voltar aqui de novo. Assim como ele subiu, ele vai voltar para nós. Subiu ao céu e do céu ele descerá novamente para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Olha só que coisa mais importante que nós temos que atentar sobre a nossa conduta aqui neste mundo, né, gente? Então, você sabe que nós devemos estar alegres. A gente tem que estar alegre, porque Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. E a nossa alegria é o quê? Saber que um dia ele vai voltar. Saber que ele nos livrou de todo o pecado.
E para a gente conhecer mais da Bíblia, saber mais sobre Jesus, nós vamos para os evangelhos. Lá na Bíblia, gente, todos os evangelhos vão falar muito sobre o nosso Salvador. E no livro de Atos, né, principalmente, nós vamos ver que estará sendo relatado o início e a expansão da Igreja de Jesus. Então, esse estudo que nós vamos fazer é muito importante. Nós vamos aprender a manusear a Bíblia, entender o porquê de muitas coisas, porque vocês sabem, gente, que Jesus, quando ele morreu, aconteceu assim, era meio-dia, toda a terra escureceu, ficou que era só trevas, a escuridão foi completa, durou 3 horas de escuridão e era total. O que aconteceu? Jesus estava ali, a cortina do templo foi rasgada ao meio, de alto a baixo, de todo o lado. Aí Jesus, nesse momento, né, que ele estava lá crucificado, naquela turbulência toda, né, daquela escuridão e tudo mais, Jesus gritou: Pai, Pai, entrego minha vida em tuas mãos. E Jesus deu o último suspiro. Olha, gente, Jesus cumpriu a missão dele. Isso daí vocês vão verificar lá em Lucas 23, 46. O quanto que Jesus foi forte, teve tanto amor, né? Que morreu por nós e cumpriu a missão dele aqui na terra. Vocês sabem que a Bíblia conta que alguns discípulos de Jesus, amigos da mãe dele e amigos dele, estavam presentes durante a crucificação. Olha, gente, vocês já pensaram uma mãe, né, vendo seu próprio filho sendo crucificado, né, ele esbofeteado, judiado. Aí eles viram Jesus falando aquilo, né? Foi quando, Pai, está tudo consumado, e deu o último suspiro. Eles viram tudo o que aconteceu ali, eles viram os terremotos, eles viram os raios, eles viram os trovões e uma escuridão como nunca se havia visto em Jerusalém. Foi doloroso e triste. Já pensou? A família dele lá, a mãe, os amigos, os discípulos de Jesus. Foi muito triste, gente. Mas no fim da tarde, depois que Jesus havia morrido, um homem chamado José pediu para Pilatos o corpo de Jesus para sepultar, né? Aí José colocou o corpo de Cristo num túmulo novo, cavado numa rocha. Aí, gente, para a gente poder constatar isso, a gente vai ler lá na Bíblia, né? Que fala em Lucas 23, 53. José procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus, que foi enrolado num lençol de linho e posto numa tumba cavada na rocha, uma tumba que nunca havia sido usada. Então, gente, olha só, aí os discípulos pegaram e voltaram para casa, foram todos embora para casa e estiveram muito tristes naqueles 3 dias, né, após a morte de Jesus, porque eles haviam esquecido da palavra do Senhor Jesus. Gente,
Jesus ele morreria no terceiro dia e voltaria a viver. Então, os discípulos nem lembravam que Jesus tinha dito isso, que ele ia voltar após o terceiro dia, né? Aí vocês vamos constatar isso lá em Lucas 24, 6 e 8. Olha só, gente, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscitado no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. Olha, gente, então ele morreria, mas no terceiro dia ele voltaria a viver. Gente, quantas vezes que a gente esquece, né, as promessas que Jesus fez pra gente? A gente não pode esquecer das promessas que Jesus fez pra gente, né? Porque a gente tem que estar em paz, tem que estar seguro de que Jesus prometeu, ele vai cumprir. Em vários dos momentos que nós passamos nas nossas vidas, nós temos que crer nas promessas do Senhor, que nós vamos ter vitória, que nós vamos ser cuidados, amparados pelo Senhor. Olha só, quando as mulheres foram para o túmulo, né? As mulheres, no terceiro dia, e ouviram o anjo contar que Jesus havia ressuscitado. Vamos confirmar isso em Lucas 24, 1 e 6. Olha só, vamos lá manusear a Bíblia. Lucas 24, 1 e 6. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas, né, assustadas, apareceram dois varões com vestes resplandecentes, brilhantes, né? Brancas, brilhantes. Então elas, possuídas de temor, elas, baixando os olhos para o chão, falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, né? Que a gente já leu anteriormente também. Então, Jesus já havia falado que ele ia ressuscitar, mais uma vez se confirmando aqui. Aí, toda aquela tristeza deles foi embora, porque Jesus havia ressuscitado. Quando Pedro, João, André, Filipe e todos os outros discípulos ficaram sabendo que Jesus havia vencido a morte, reuniram-se num só lugar e, de repente, no meio deles surgiu Jesus, dizendo: que a paz esteja com vocês. É que a gente vai confirmar isso em Lucas 24, 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, eles disse: paz esteja convosco. Imagina, gente, a surpresa dos discípulos. Vejam só o que Jesus disse a eles. Vamos ver o que Jesus disse a eles? Vamos ver lá na Bíblia, que está em Lucas 24, 38, 41. Vamos lá, manusear a Bíblia, gente. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que estão com dúvidas em seu coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, mas eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por eles ainda não acreditarem, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse:
tendes aqui alguma coisa para comer? Na verdade, vamos começar do versículo 15, a ordem que Jesus deixou. Jesus deixou uma ordem especial. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Gente, olha, Jesus deixou essa missão dos discípulos ir e pregar o evangelho. De todos que aqui na terra ficaram, de ir e pregar a palavra dele. Então, o que os discípulos fizeram? Eles cumpriram? Sim, gente, eles cumpriram. Cheios de alegria, os discípulos voltaram para Jerusalém e passaram a se reunir todos os dias para adorar a Deus, ensinando as pessoas que Deus enviou Jesus Cristo, o Messias, ao mundo. Ele mandou Jesus ao mundo para salvar todos os que creem. Assim, os discípulos cumpriram a ordem de Deus, a ordem de Jesus. Durante o estudo dessa revista, gente, a gente vai aprender como tudo começou, como que a igreja começou, como ela se desenvolveu, como ela chegou até nós, tá? Então é muito importante que vocês estejam seguindo aí, logo vocês vão estar com a revistinha de vocês nas mãos, né? E vocês vão poder se encher, né, de satisfação de conhecer da palavra de Deus. Porque, gente, Jesus, ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi levado ao céu diante dos seus discípulos e fez a seguinte promessa: um dia voltarei. Um dia ele voltará. Então, gente, enquanto nós esperamos a volta de Jesus, nós precisamos conhecer mais sobre ele. E por meio da onde que nós vamos conhecê-lo? Por meio dos evangelhos, né? Por meio da nossa Bíblia, da palavra que Deus deixou. Então, nos evangelhos, nós vamos conhecer muito sobre Jesus. E através da nossa revistinha que vai nos orientar, nós vamos passear pela Bíblia, pelos evangelhos e vamos conhecer mais sobre Jesus. E cumprir, né, a nossa missão, que é anunciar a salvação. Tá bom, gente? Olha, eu tô muito feliz de ter começado agora essa revista nova com vocês. Vai ser maravilhoso. Daqui para frente nós vamos ter outros recursos para ficar ainda mais interessante. E que vocês fiquem aí com Deus. Lembre-se que nós temos a missão de cumprir a ordem que Jesus nos deixou, uma ordem especial. Ide e pregai o evangelho. Pode ser para o nosso vizinho, para o nosso amiguinho, para o nosso tio, para a nossa avó, até para a nossa mãe ou para o nosso pai, se ainda não aceitaram Jesus, né? Nós vamos cumprir esta ordem especial que Jesus nos deixou. E assim nós vamos estar em paz e vivermos os nossos dias aguardando nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, voltar. Queridos,
amiguinhos, amadinhos de Jesus, meus irmãozinhos em Cristo, eu amo muito vocês, mas Jesus ama muito mais. Até a próxima aula.